Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast do Unidade de Ideias. Meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac e hoje temos dois convidados aqui super especiais que vão falar sobre um filme bem interessante. Eu assisti o trailer e achei sensacional. Os convidados aqui são o diretor Rafael Santini e a produtora Lu Chagas. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Da onde que nasceu a ideia de fazer o filme O Ar que a Gente Respira? Bom, eu tinha tido uma conversa um pouco antes com algumas pessoas que estavam vindo de Hollywood e eles estavam falando o que o mercado lá estava procurando naquele momento, né, tipo de filme, segmento e tal. E aí eles me falaram assim na época, terror esquece, já tá saturado, tem muito filme de terror no mercado e tal. A gente tinha acabado de sair de uma produção, né, um drama sensual, que era o Sofia. E eu tava pensando o que eu ia escrever. Eu falei, por que não, né, ir para um tema que tem gente, né, procurando, né? Uhum. E o tema que eles falaram era um true crime e policial, de uma forma geral. True crime eu não tinha nenhuma ideia na cabeça na época, mas, policial é um tema que eu gosto. Eu gosto de todos os gêneros, todos. Acho que tem qualidade em todos os gêneros, né? Basta saber criar a narrativa correta ali, né? E, inclusive, eu tenho vontade de fazer o maior número possível de gêneros diversos aí, né? Fazer comédia, animação, o que for possível fazer, eu quero fazer. E aí, eu falei, não, vou pro policial, né? Mas eu não queria que fosse um policial qualquer, assim, um filme de ação só pela ação. Eu queria que fosse um drama policial. Que tivesse ali um embasamento mais focado na trama dos personagens, nos conflitos que eles estavam vivendo. Então eu falei, esse foi o desafio, um drama policial. E aí aos poucos as ideias foram vindo, demorou um pouquinho, assim, eu dei uma empacada em determinado momento do roteiro. Fiquei uns meses meio parado numas páginas, mas depois a coisa fluiu. E eu consegui terminar. Rafael, vocês podem contar pra gente um pouco da história do filme, do que se trata? Claro. Pode falar pra gente? O filme ele se passa numa cidade no interior, onde acontece um crime nessa cidade e durante a investigação a polícia começa a perceber que o crime é maior do que parecia, né? Então eles começam uma investigação e a coisa começa a aumentar e começa a envolver outros setores da sociedade. Nós temos um personagem que é um policial, o Adoniran, e ele passa naquele momento de investigador a investigado. Ele passa a investigá-lo achando que ele pode estar envolvido com esse crime. Então daí nós temos uma policial que está conduzindo a investigação e por envolver ali a polícia, vem um agente da corregedoria também para investigar o que a polícia está envolvida naquele momento. Então começa aí duas investigações paralelas acontecendo, né? Uma sobre o crime que ocorreu e outra sobre a própria polícia. E é nesse momento que começa aí a surgir as tramas que eles não estavam esperando ali, né? O que parecia um simples assassinato, não sei se a gente pode chamar de simples, mas começa a aumentar ali o conflito naquele momento. A sua formação na psicologia, ela tem uma influência na sua direção e na sua escrita? Muito. Principalmente na escrita, eu acho, né? Na hora da concepção, né? Do roteiro. Porque até o que eu falei um pouquinho antes que eu queria que fosse um drama policial, né? Eu acho que na hora de construir os personagens acaba me ajudando muito a minha formação em psicologia, né? Então eu procuro criar ali personagens que possuem um contexto, um histórico e também como eu também sou ator, eu sei que para o ator a construção desse personagem é importante ele saber quem ele foi, de onde ele veio. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer uma coisa que eu gosto de fazer principalmente para os personagens principais, escolher muito bem o nome que eu vou dar para eles. Parece bobo, né? Mas eu não tenho que pensar só com aquele nome que eu vou colocar ali na tela. Eu tenho que pensar quem eram os pais desse personagem, porque foram eles que escolheram o nome do filho deles, né? Não sou eu como roteirista ali que eu quero Pedro, João, porque eu quero, né? Então, assim, esse personagem, ele veio da onde? Né? Os pais dele vieram da onde? Em que época? Em que momento? Então, por exemplo, no nosso protagonista, o nome dele é Adoniran,
né? Então eu fui pensar em pais que, quando eram crianças, os pais dele, ou seja, os avós do personagem, ouviam a Adoniran Barbosa. E por ser uma memória afetiva do pai dele quando ele era criança, ele escolheu o nome, pelo pai gostar do Adoniran Barbosa, ele coloca daí Adoniran. Então, quando eu vou pensar um pouco do histórico desse personagem, isso não tá no filme. Isso não aparece, em nenhum momento se fala o porquê que ele chama Adoniran e tal. Mas eu acho que tem que ser coerente ali com o que a gente está colocando na tela, né? Contextualizar ali todo o background daquele personagem, né? Isso mesmo. Ô, Rafael, conta pra gente, assim, eu fico imaginando assim, ser roteirista e diretor. Quando você vai montar o roteiro, escrever o roteiro, você já fica imaginando ali as imagens, as cenas do filme? Como que é esse processo? Não deveria. O roteirista, ele tem que pensar no roteiro mesmo, e depois ele entrega para o diretor, né? E o diretor cria em cima, é lógico, seguindo as orientações que são importantes, que estão no roteiro, mas depois o diretor tem a liberdade dele, né, e criando a narrativa, a linguagem que ele está buscando ali. Mas no caso, quando eu estou escrevendo, sabendo que eu serei o diretor do filme, então... E produtor também. Talvez se fosse só roteirista e diretor, ainda existe uma barreira da produção, né? Então fica mais fácil. Isso mesmo. Imagina. Não, fala mais. Não, era isso. E produtor, precisa continuar. Porque, então, quando... Essa questão do produtor é importante, porque, vamos supor, eu não posso pensar que eu vou escrever uma cena no alto de um vulcão, porque eu acho que é bonito. Entendi. Né? A gente, como produtores, né? Onde a gente vai arrumar um vulcão, né? Pra gravar? É lógico que isso é um exemplo... mas a gente tem que se preocupar com isso, né? As nossas primeiras produções, né? Eu lembro que eu pensava em escrever filmes que eu ia filmar na casa de alguém, na sala de alguém, no quarto de alguém, no carro de alguém, porque a gente não tinha recurso, não tinha dinheiro, e a gente ia filmar nesses lugares, assim, que a gente ia conseguir com amigos, com conhecidos, né? Eu não poderia fazer uma cena de um assalto a banco, por exemplo, por mais que eu quisesse, né? Onde eu ia, naquele momento, conseguir um banco, né? Pra gravar. À medida que as nossas produções foram aumentando, isso já me dá um pouco mais de liberdade, mas mesmo assim tem que ter o pé no chão, porque eu sei da dificuldade que a gente tem como produtor. Como roteirista e diretor, então aí eu já vou meio que criando o roteiro, sabendo como eu quero filmar, mas como também acontece muito tempo depois, eu também tento não travar muito o processo de escrita, que já é demorado e difícil, porque eu ainda estou criando a concepção da filmagem, né? Então eu deixo fluir a história e depois eu deixo o Rafael do futuro se virar, né? Então ele cria lá depois. Até porque depois, quando a gente tem a parte da produção, que você vai chegar no set, nas locações, às vezes aquilo que se pensou, ele não é viável. Muito. Ou, aí você tem duas opções, ir atrás daquilo que vai fazer ser viável, ou modificar, e aí... Como ele disse, ele que se vira. O Rafa do futuro que se vira. Mas uma coisa, na segunda exibição que a gente fez aqui em Campinas, até comentei com você, depois do final, eu fiquei... A gente viu milhares de vezes, né? 2 vezes na telona, então foi bastante emocionante. Mas na segunda vez, você já está com uma calma da ansiedade, né? E uma observação que eu fiz no final, falei, que impressionante. Parece que se eu fechasse, eu via as linhas, o roteiro. Que legal. Caraca. Uma palavra atrás da outra. Então, assim, a execução da tela, ela tá muito fiel ao que ele planejou, né? E isso vem aí de um trabalho de pré-produção, da gente enquanto produção, mas também de uma escrita que era coerente e que já foi toda pensada para caber. Então, foi muito legal isso. Milhões de vezes a gente assistiu até chegar nesse momento. Mas eu nunca tinha parado para prestar atenção. E deu uma satisfação. Cara, que da hora. Foi muito legal. Muito bom. E também, assim, o que a Lu falou é tão importante, porque às vezes a gente imagina uma coisa na hora de escrever e a gente acha que aquilo é o melhor mesmo. Tem uma cena, depois faz tempo que a gente não fala sobre isso, que a perseguição da Cal no final ali. Eu queria, na hora que eu escrevi, ela ia acontecer subindo um prédio.
Eu queria que fosse uma perseguição pela escada, Uhum. a polícia, e o criminoso, eles subindo as escadas de um prédio, e que isso ia dando aquela tensão de um possível tiro a cada virada. E a gente levou isso a sério por um bom tempo. Não, vai ser assim, vai ser assim. Visitas técnicas chegamos a fazer em algumas Visitamos locações. muitas coisas. Aí a Lu veio depois com uma outra proposta, num outro lugar, um barracão, e ela falou, Rafa, o que você acha daqui? Poxa, fomos lá, olhamos tal, e fazia sentido. Então a gente acabou mudando um lugar totalmente, Uhum. que era para ser escadas de um prédio. E uma cobertura, né? Depois a cena ia terminar numa cobertura, no alto da cobertura, e do prédio para esse barracão. E ficou muito legal. Então, assim, por isso que existem as etapas, né? Quem está escrevendo, quem está produzindo e quem está dirigindo, né? E cada hora que cada um vai pôr a mão ali, dá o melhor de si daquele momento, assim, como produtor, como diretor, né? Agora é a hora da gente atuar. E no final o conjunto também, né, de Exato. todo o time. Então daí vai entrando a direção de fotografia, É. a direção de arte, que aí vai compondo aquilo e as sugestões Uhum. alinhando o desejo do roteirista, É. diretor / produtor. Todas as etapas têm os seus desafios ou tem alguma etapa que é mais desafiadora que a outra, assim, tipo, da escrita, da filmagem, como é que é? Tipo, tem isso? Olha, e eu acho tudo muito difícil, sempre. Uhum. Da escrita, eu não tenho esse domínio assim. O Rafa pode falar mais, a direção também, mas pensando de um modo amplo, né, sobre uma produção de cinema, é tudo muito difícil mesmo. A começar pela escassez de orçamento, né? Eu falo que talento não nos falta orçamento. Entendi. Então isso limita muito, exige muito, né, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, e às vezes a gente tem que ter uma energia que a gente não sabe nem de onde. Então, o que foi a diferença nesse nosso filme, pontualmente, foi a pré-produção, que a gente trabalhou muito nela mesmo, para deixar o mais redonda possível, para evitar acontecimentos, né? Que a gente não consegue também controlar as circunstâncias, né? Tudo pode sempre acontecer, mas a gente pensou muito no e se, porque se o e se acontecesse, já está ali numa gaveta uma possibilidade. Então isso nos daria uma resposta rápida para soluções. Então, assim, se a gente fosse falar, eu acho que a pré-produção, porque acaba levando muito tempo, e quando a gente vai para a gravação, já está isso tudo redondo. Mas aí, no período de produção, você tem as particularidades daquele período. Muita gente, pessoa indo e vindo, muda de sets, locações, você está lidando daí já com pessoas mesmo, né? E tudo tem que acontecer dentro do que foi planejado, porque, novamente, orçamento pequeno, você não pode não gravar algo, você tem que realizar a sua diária dentro do que está programado, porque uma diária a mais, nem pensar. Então, eu acho que cada etapa tem a sua dificuldade. A pós-produção, daí parece que é mais tranquilo, né? Fica uma coisa mais dentro, ninguém vê muito, mas aí é um outro tipo de trabalho, né? Uhum. O editor lá, e aí o diretor, produção ali, analisando tudo aquilo para entregar o melhor possível. Então, é tudo muito difícil, mas é tudo muito bom de fazer, principalmente quando a gente tem um resultado como do ar que a gente respira. Acho que não é que é o mais difícil, assim, mas exige muito da produção, que eu falo assim, tem que gostar muito de fazer cinema, gostar muito, porque cada etapa é importante, você não pode abrir mão delas. Então a pré-produção, que a Lu falou, é extremamente importante. Porque se você não fizer uma pré boa, você vai sofrer no set. Então, assim, se você não cuidar que vai ter que ter alimentação, cuidar que vai ter que ter figurante, quantos figurantes quer, que tipo de figurante, qual é a roupa que eles vão usar, qual é o figurino, que equipamento que você quer. Se você não cuidar de tudo isso antes, vai chegar todo mundo no set de filmagem e falar assim, cadê a extensão para puxar energia? Então desde tudo você tem que cuidar. Não dá para deixar de lado. Por exemplo, teve uma cena que a gente foi gravar num lugar que não tinha energia, era um descampado, tal, no meio do mato, tal, não tinha energia.
como a gente vai fazer para levar energia? Então a gente procurou pela prefeitura, pela companhia de luz, explicamos a situação. Existe todo um protocolo, um procedimento para fazer, para eles levarem energia até esse local. A gente fez com tudo muita antecedência para que no dia que a gente chegasse lá tivesse a luz necessária para a gente colocar no equipamento, carregar bateria, ligar o micro-ondas na hora da gente jantar, de madrugada, né? Então, tudo isso. A própria logística de carros, de viagem. Porque se você deixa para a hora, né? Deixa na hora ver. Daí fala assim, tem 25 pessoas para ir, vai com que carro? Né? Quem vai com quem? Mas o fulano tá saindo daqui, o outro tá saindo de lá. E o set, ele é muito pesado, demora muito. Então, se você ficar resolvendo coisas como vai, com quem vai, no carro de quem, comida, e agora, vai comer o quê? Leva meia hora pensando o que vai comer. Não tem meia hora para pensar no que vai comer. Já foi pensado pela Lu com muita antecedência, a comida já tá lá, tá tudo pronto. Na hora de comer, a gente vai só comer. A gente não vai pensar no que vai comer. Né? Porque o tempo ele tem que estar dedicado ao máximo para o set. A concentração é para o set, né? Como que é você estar atuando e produzindo ao mesmo tempo? Qual que é um desafio? Desafio imenso, né? Porque assim, enquanto atriz, para começar, primeiro eu queria ser só atriz. Entendi. Né? E aí, só que o mercado não permite isso. E eu, assim como vários outros colegas, o Rafa também, a gente acaba tendo que romper essas fronteiras e abraçar outras configurações aí dentro desse universo. Então, eu passei a produzir por isso. Não dá para você pegar um protagonista. E, quer dizer, dá, pode ser que dê. Mas assim, você tem que estar talvez numa produção onde esteja realmente com as condições ideais, e aí eu volto de novo, o orçamento, onde você tem cada função com cada pessoa realizando, então, cada competência com o seu competente, né? Hoje a gente... Sem dobrar, né? Dobrar, triplicar, hoje a gente multiplica as funções que a gente faz no set, então é muito difícil, porque para atuar acho que você precisa do teu tempo para entrar no personagem, para se encontrar, dependendo, claro, mais ou menos da profundidade que é aquela cena, ou que aquele personagem tem que trazer. Então, no ar que a gente respira, eu faço uma participação. A gente já tinha tido algumas experiências e até ficou combinado que naqueles dias, olha, até tal hora você é a produtora, depois de tal hora, tipo 2 horas antes, 3 horas, você para poder entrar nesse personagem e entregar o que tinha. Funcionou, mas confesso que assim, você tá lá no set, mas você tá olhando, quem tá passando por ali, será que tá fazendo? O que você olha, não, é difícil. O Rafa também teve uma participação no filme também, foi como a gente encontrou, de também estar ali à frente da câmera, que é algo que a gente gosta muito de fazer. Então, a primeira paixão é essa, né? Nossa primeira paixão é atuar, mas a gente teve que ir para trás para poder fazer acontecer, né? Mas a Lu, ela é uma das melhores atrizes que eu já trabalhei, e não tô falando para puxar saco. Eu já falei várias vezes, ela sabe bem, e quem é próximo da gente sabe que eu sempre faço esse elogio, porque ela entra rápido no personagem, ela entrega o que precisa ali, e rápido, e em poucas vezes. Tem uma cena muito importante do filme, que eu não vou falar qual é, que ela fez de primeira, assim. E a gente tava numa expectativa grande, né, dessa cena aí e tal, que a gente até ia se divertir mais tempo gravando. Não, ela foi, fez. Vamos fazer mais uma, só pra aproveitar aqui, porque ela faz de primeira mesmo. Mas a cabeça é essa, né? Porque ela tá ali fazendo e tá pensando que vai chegar um carro daqui a pouco, trazendo o equipamento que vai precisar em tal horário, e ela vai fazer, mas daqui a pouco você tem que ir embora, porque teu ônibus para São Paulo sai tal hora e você não pode atrasar, porque senão a gente vai ter que resolver você ter ficado em Campinas e não vai dar. Nesse caso ainda estava fazendo figurino, né? Então, responsabilidade muito, muito grande. Que é um dos segredos do nosso filme, eu acho, que é esse figurino complexo, né? Que deu cara ali pra caracterização. Né? Tem uma curiosidade, porque eu sou muito ligado a figurino. Né? Eu acho tão lindo nos filmes. Tem um filme que Lobisomem, né, que assistiu? O Nosferatu. Nosferatu. Que bonito. É lindo, o figurino é perfeito. Vocês fazem.
acha esse tipo de figurinos, assim, é uma curiosidade que eu tenho, porque eu acho nunca brilhante. trabalhei com, quer dizer, não esse nível de época, né? Já trabalhei lá com um projeto em Américo Brasiliense, que era da época de Brasil colonial. Então, eu cheguei nesse ponto. Esse época, eu não sou uma figurinista por formação exatamente, tá? Eu não estudei moda, não tenho essa formação. Mais uma vez, eu assumi uma cadeira pela necessidade, começou nos nossos próprios projetos, justamente porque tem um trabalho de pré-produção da parte de figurino, que sem recurso, como é que você vai pedir para alguém? Olha, você vem trabalhar de figurinista comigo, mas precisa já estar elaborando esse figurino 5, 4, 3 meses antes, mas a gente não tem verba, só tem a verba para as diárias de gravação. Então acabei assumindo, e aí eu estudo projeto a projeto. Depois de alguns trabalhos eu falei assim, não, preciso estudar um pouco. Então eu fiz um curso com a Alice Alves, que é uma figurinista fantástica, ela está em São Paulo, até assim, porque eu falo, se precisa, se alguém fala, você não é, eu falo, não, tá aqui, ó, meu certificado tá aqui. Mas não é a minha frente de trabalho. Já fiz figurino em outras produções que não as nossas, nas quais eu estava exclusivamente como figurinista, mas porque era o que surgia, eu quero estar no projeto, né? Mas é isso, um estudo, o que essa história, no caso do Rafa, uma conversa com ele muito sincera, de muito tempo, para entender o que ele quer, aquele background todo, né? Veio de uma família com mais posse, veio de uma família com menos posse, qual é o status dele, para daí pesquisar e conceber. E aí a gente eu faço uma prancha com todos os figurinos, pego ali as cenas, esse vai estar com esse na cena, será que funciona, não funciona? Isso é importante. O que ele acha, e tem funcionado. Porque às vezes o figurino, então, eu vou vestir você e tal, eu penso em você. Só que a Lola se preocupa muito porque na cena estamos nós 4. Então não tem que funcionar só o seu, tem que funcionar no conjunto, né? Então, será que não vai ficar too much o que ela está propondo para 3 personagens aqui e tal? Então tem que fazer um equilíbrio ali do que a cena pede, o que a cena exige, ficar bonito na tela. Então, não que seja o caso, mas, por exemplo, vamos colocar todo mundo de estampado aqui, né? Os 4 estampados, talvez não. Mas a proposta é essa, tal. Então tudo bem. Então, não pode pensar só individualmente, né? E sobre figurino é importante falar assim, que essa é uma competência dentro do núcleo de direção de fotografia. Então, você tem o diretor de fotografia, que junto com o diretor, né? A partir do diretor e do roteiro vai criar uma concepção, aí você tem o diretor de arte, aí você tem figurino, caracterização, enfim, as outras cadeiras. No nosso caso, nessas produções, como a gente antecipa muito, então quando chega o diretor de fotografia, direção de arte, isso já está pronto. Aí, obviamente, a gente troca, fala, olha, tudo que eu pensei foi isso, tá de acordo, o que não tá de acordo, vamos fazer alguns ajustes. Não precisei nenhuma vez fazer alteração. Então, acho que eu tô indo no caminho certo, né? Eu achei top, porque eu tava vendo com ele o trailer, o figurino dos policiais, cara, perfeito. É perfeito muito porque é real. São peças da polícia. Da polícia mesmo. Da polícia mesmo. Peças da polícia. Os distintivos são originais, não são réplicas. A gente fez um trabalho, aí a produção, né? Nós, enquanto produtores, Rafa conseguiu um contato e a gente correu atrás, eles foram super parceiros, o pessoal da RJ Tacticals, nem estão mais aqui no Brasil agora, mas assim, eles foram fundamentais nas indicações de alguns caminhos para a gente conceber essa nossa polícia. Só que, por exemplo, aí são os recursos, né? A gente conseguiu os recursos. Mas aí a gente tinha muito material de polícia. Tinha camiseta polo, camiseta, colete, distintivo, coldre, arma, tudo. E aí, mesmo assim, com tudo isso, vai pôr todo mundo de colete à prova de bala, não vai ficar legal, né? Então, de novo, entra a composição, quem vai usar o quê, você vai ficar como a paisana, e a gente conviveu muito com a polícia na produção do filme, muito, a gente
foi, né, Lu? Laboratório. Desentendimento. A gente teve um contato muito grande ali com a Polícia Civil, Polícia Militar, que foi muito bacana. E a gente foi vendo isso também, que muitas vezes chegava ali um policial paramentado e tal, e de repente chegava um senhor do lado e ele era um tiozinho ali. delegado, assim, um agente importantíssimo aqui da cidade e tal. E você encontrar ele ali na esquina, você não vai falar. Então a Lu trouxe essa realidade também pro filme, né, de mesclar um pouco desses recursos ali, né? Rafael, o seu filme ele tem ali um pouco do cinema de Michael Mann. Sim. Você pode contar um pouco pra gente? Cara, eu sou apaixonado no cinema dele, assim, principalmente no cinema policial. Por exemplo, um dos filmes que eu mais gosto é O Silêncio dos Inocentes, né, que é do Jonathan Demme, do Hannibal e tal. Mas tem uma versão do Michael Mann, né, que é Manhunter, que é de 86, se eu não me engano, que eu acho tão genial quanto, e que pouca gente conhece, que é anterior ao Silêncio dos Inocentes, né, que é a primeira vez no cinema que apareceu o Hannibal, né? E esse filme, cara, ele me marcou muito, assim, muito mesmo, né? A questão psicológica, de novo, né, que a gente estava falando sobre a construção do personagem, o momento em que as cenas de ação entram. Porque, e o Michael Mann, ele tem essa pegada, assim, ele vai construindo uma narrativa, ele vai fazendo você se envolver com aqueles personagens, com aquela história, que é a hora que vem o caos, você sofre, porque você tem apego daí com aquelas pessoas, né? E eu gosto muito do cinema dele, o meu filme dele preferido, né, é o Fogo Contra Fogo, que é espetacular. Top demais, assim. Já assisti milhões de vezes. E, aliás, foi referência para ator e para a equipe que o Rafa passou. Exato. Entre as referências, né? Uma coisa que ele tem, né, e que eu tenho como característica dos meus roteiros, é criar um mundo mesmo, onde aqueles personagens estão inseridos, né? Nada contra fazer filmes mais focados em alguns personagens, eu acho muito legal também. Mas acho que em algumas histórias, por exemplo, nesse filme policial que a gente fez, eu senti a necessidade de criar um universo, de fazer as pessoas conhecerem o mundo onde está acontecendo. Então, piadinha, respirarem esse ar. Exato, tanto que o filme ele não tem, o filme não é o nome, o nosso filme anterior que era Sofia, né? Sofia, você tá falando de uma pessoa ali, né? Então é uma história que gira em torno dessa personagem. Agora, o ar que a gente respira, ele é um filme que, né, ele tá aberto, né? Ele tá contando o sufoco que essas pessoas estão passando, esses conflitos. Então eu precisava criar um universo ali de pessoas, de personagens, de lugares. E o Michael Mann é um cara que me inspira muito. Agora ele escreveu o Hit 2, que é o Fogo Contra Fogo 2, né? Ele escreveu o livro, ele lançou como livro. Tá rolando aí uma pré-produção lá em Hollywood, né? Então parece que vai vir o Hit 2 aí daqui a pouco. Tem uns nomes bem interessantes. O Adam Driver, né? Que é um mega ator aí, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu gosto muito de música. Principalmente esses filmes, eu acho fantástico. Qual é a música ou o som que te inspirou a atmosfera geral do filme? Ali foi um pouco... eu gosto da técnica do Hans Zimmer, né? E a gente tentou trazer um pouco dessa técnica para cá, né? Que o Hans Zimmer, ele usa uma técnica que chama tons de Shepard, que você vai criando uma atmosfera que parece que a música está sempre subindo. Sempre no tom. Parece descendo. Que ela, né? E você fala, gente, onde vai acabar essa música? Ela tá subindo. Tá subindo, mas na verdade ela nunca está subindo, ela está em looping, ela está sempre fazendo isso, assim, né? Então ela vem para cá, mas nisso ela volta para cá, daí ela vem para cá de novo, ela vem para e essa continuidade parece que ela está sempre crescendo, mas ela está igual a todo momento. Mas vai criando a narrativa, né? E como é importante a trilha para a narrativa, né? E aí o Adriano Alcântara, né, que é o nosso editor de som e diretor da trilha, a gente conversou bastante e ele foi criando em cima dessa técnica, né?
É lógico que é totalmente autoral, não tem nada a ver com as músicas do Hans Zimmer, mas a gente usou essa técnica, né? E acho que funcionou bastante. E mesclando também, que é uma coisa que às vezes as pessoas acabam confundindo, né, que são as músicas do filme e a trilha sonora, são coisas diferentes ali, né? Então tem hora que entram músicas mesmo, né? Essas músicas, nós conseguimos a parceria com os artistas que cederam as músicas pra gente. Criamos 2 músicas autorais pro filme. Caraca, Tem 2 músicas autorais pro filme. Na verdade, 3, né? Porque a do Nando acabou sendo. Eu contei a do Nando e a do Fernando. Do Madeira e a do Barco. Clube Silêncio. Que acabou. Verdade, mas depois a cena. Só... Um pedacinho, é verdade. Eram 3 músicas originais. Então o Adriano ele foi criando em cima dessa técnica e foi muito legal. Agora, na hora de escrever, um pouco do que me inspira é heavy metal, assim. Eu gosto muito. Eu gosto de ouvir um heavy metal, assim. Eu penso muito no filme quando eu não tô escrevendo. Quando eu tô na academia, quando eu tô correndo, quando eu tô dirigindo, a gente vai muito para São Paulo. Então, você tá lá na estrada, tal, esses momentos introspectivos é onde vai acontecendo na minha cabeça, onde eu vou resolvendo alguns problemas ali da história. E aí, pô, você põe um rockão ali pra tocar, um Sepultura, um Iron Maiden. Que da hora. Aí parece que acontece. A ideia original da abertura era Sepultura. Sepultura. Né? Mas infelizmente não conseguimos os contatos. Eles também estão meio. A banda. Como que foi a escolha do elenco, assim? E como que eu posso dizer? Como encaixar o ator, né, com o personagem, assim? Foi fácil? Como que foi? Isso é sensacional. No caso, o Rafa, no Ar que a gente respira, o protagonista ele escreveu para um ator específico, que é o Pedro, partindo de uma conversa anterior, né? Então ele já construiu esse personagem com ele pronto. Eu não me recordo agora se tinha algum outro. O co-protagonista com ele também, ele tinha já... Embora a gente não tinha convidado ainda, né? Mas já tinha na cabeça. Em mente, mas ele não tinha me falado. Eu me lembro até que quando terminou e quando chegou esse momento, ele falou: estou pensando em tal pessoa, o que você acha? Eu, manda ver a cara dele. Aliás, 2 personagens foram escritos do início. Um outro acabou que não conseguimos ter no elenco por uma questão de agenda, uma pena, mas funcionou perfeitamente o que veio na sequência, né? A gente trabalha muito na parte das indicações, assim, do conhecimento do talento. Nós não fizemos testes, eu não me lembro, para o ar, não. No Sofia a gente chegou a fazer alguns testes, mas no ar não. A gente já foi muito, assim, muito certeiro, entendendo o que a gente queria. A escrita estava ali muito bem feita, então é um mérito do roteiro, inclusive, né, além da história em si, isso do personagem, essa construção do personagem. Então a gente busca muito focado no que aquele personagem tem e esse ator pode entregar. Aí tem algumas vezes questões de família, né? Você tem que compor, de construção, compor famílias, então aí vem de novo aquela prancha de isso. A Lu, ela é muito cuidadosa, assim, quando tem uma família no filme, que você mostra fulano é filho de fulano, primo, irmão, ela vai buscando, assim, características mesmo, assim, pra ver se é coerente, né? Tem que ser igual, porque nós temos, eu tenho família, que se eu olhar, você fala assim, não, vocês não verem. Mas no cinema, né? Precisa de ter alguma coisa que vai fazer aquele convencimento e para te permitir que em alguns outros lugares você fuja, né, dos padrões, né? Mas tem outra personagem que foi escrita já pensando. A Ângela, o céu. É verdade. Quando eu comecei a pensar pro Pedro, já existia ali a Ângela. Então eu fui escrevendo pensando em algumas pessoas, não todos. Mas alguns a gente já sabia que iam estar, né? Porque estava ali desde o começo, o Pedro, a Lu. Outros a gente fez o convite depois. Alguns que a gente já conhecia, que já estava pensando em trabalhar, ou novamente, ou iniciar um novo caminho, né? E o teste, né, que a Lu falou, eu cada vez mais, assim, não que eu daqui para frente, nunca mais vou fazer teste, assim,
mas eu cada vez mais estou convencido que eu gosto de escolher por quem a gente conhece. Porque daí eu conheço você como ator, eu sei o que você é capaz, o que você entrega, e a gente vai construir junto. Porque às vezes o teste é um pouco injusto também, porque eu vou filmar daqui 6 meses, e eu quero que você agora já crie o personagem ali do nada, vem e faz. Então vamos construir junto, vamos criar junto. Falo por mim, mas eu acho que a Lu tá nessa vibe também. Assim, é muito importante o comportamento da pessoa com a gente, com o grupo, como set, o talento sempre em primeiro lugar, o que vai tomar a decisão ali é a sua qualidade como ator. Mas não é só isso. Né? Tem que ter ali um bom relacionamento com uma equipe, com profissionalismo, com horário, né? Com certeza. Ali com uma hierarquia de set, né? É importante entender isso. Então, no ar a gente não fez teste. Eu acho. Não fizemos. E eu acho até assim, porque a gente tem como objetivo, acho que eu posso falar por você, Rafa, trabalhar com profissionais. Uhum. Então, a gente já está partindo de uma premissa que aquilo que nós falamos antes, né? Com uma régua alta. Então, talento eles têm, porque a gente conhece, ou porque veio de uma indicação, e aí a gente olha o material, vê, entende. Vamos ver o que ele já fez, o que não fez. Não fez, mas será que entrega? Será? E vai conversando, vai mais por isso. E fundamental a relação interpessoal. Então a gente sempre conversa, ou eu converso primeiro, Rafa, depois a gente fala, olha, vamos conversar, sentir qual é o clima. Porque é muito difícil, é muita entrega, é um casamento ali muito intenso. Então precisa. São meses de relacionamento, né? Precisa, e não é só comigo ou com ele, Não, tem que funcionar com as outras pessoas, o clima tem que ser favorável. Porque senão uma coisinha pode desandar tudo. Vocês podem contar um pouquinho sobre as premiações, sobre os festivais? Pode contar pra gente? Nós participamos agora do nosso primeiro festival, que é o Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões, 19ª edição, lá em Floriano. Foi uma surpresa. Foi. Nós fomos indicados em 11 categorias. Foram 295 filmes inscritos, selecionados na parte de longas-metragens, 5 longas-metragens, sendo 2 documentários e 3 ficção. E desses 3 ficção, embora estivéssemos concorrendo os documentários numa mesma categoria ali, longas, né? Documentários ou ficção. Mas dos outros 2 que concorriam com a gente, assim, são filmes de grandes produções, com nomes de elenco já estrelados, que tem por trás produtoras já grandes, consolidadas, distribuição já acertada desde lá do início. Então, trajetória de marketing, comunicação, tudo isso feito. E para nós, quando a gente olhou, falei assim, caraca, a gente sabe que é bom. A gente não tem dúvida em nenhum momento da excelência artística e técnica do nosso produto, mas ser visto, claro que a gente queria, mas a gente foi surpreendido, assim, que máximo, porque às vezes a gente fica achando que é só dos grandes, é só dos grandes. Então não, se você trabalha bem, é possível. E a gente ficou muito feliz com as indicações. Só das indicações a gente já estava mega feliz, porque 11 indicações, eu acho que mostrou que a gente podia não ganhar nada, mas quando a gente foi indicado em 11 categorias, mostrou que o filme ele tinha qualidade em cada departamento, em cada categoria a gente tinha qualidade ali que mereceu estar indicada. Então, cara, isso pra mim já foi o prêmio. Pra mim, a grande vitória nossa foi essa, levar as 11 indicações. Que foram melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor fotografia, melhor direção de arte, melhor caracterização, né, maquiagem, melhor figurino, edição, trilha sonora, edição, né? Edição e ator e atriz. Ator e atriz. Resultamos, né, voltando para casa aí com 5 estatuetas: ator, figurino, diretor, roteiro e melhor filme júri popular, que foi para nós, assim, eu acho que isso é uma coração maior do que qualquer um desses outros, porque, como eu até falei lá no dia, a gente faz filme para encontrar o público.
E desde o dia a nossa exibição foi no dia anterior à premiação. Da nossa exibição até a premiação, assim, a repercussão e a receptividade dos outros realizadores que estavam lá, do público que estava lá, dos organizadores, assim, foi uma coisa inacreditável, assim, porque nossa, assim, de muito orgulho mesmo. Que é isso? Que produção? Não é possível que vocês realizaram isso com orçamento. E quando vai para sair o prêmio de melhor filme júri popular, eles estavam ovacionando a gente já desde antes. Quem vai ser? E eles gritavam, o ar, o ar. E eu acho engraçado, porque a gente chama o filme de O Ar, que é o ar que a gente respira. O apelido. E o público tava falando, o ar, Que da hora. Então, assim, é uma coroação, é isso, e a gente precisa disso, é do público. A gente existe para o público, né? Qualidades técnicas, isso são extremamente importantes, sim, mas é o público. Tem que se conectar, né? Então, acho que tudo que a gente fez desde a história, a direção, a produção, a pré-produção, a produção, a pós-produção, ela realmente foi para esse momento. Foi para esse momento. E esperamos que venham muito mais por aí. Esse foi o nosso primeiro momento como esse. Aconteceu uma coisa engraçada uma semana antes, que eu acho que é muito sintomático. Eu acho que toda a indústria tem que refletir sobre isso, tá? Eu fui assistir um filme no cinema, filme americano, Hollywood, uma estrela oscarizada, tudo, e não tinha ninguém no cinema, ninguém. Eu assisti sozinho o filme. Caraca. Quem me acompanha nas redes sociais vai ver que eu fiz um vídeo lá de dentro, ó, que eu tô sozinho no cinema. Até meu primo me mandou assim, eu não ficava. Morreu de medo ali de ficar. E aí eu comecei a pensar isso, assim, caramba, a gente tá perdendo público, né? Não só o nosso filme, mas o cinema, né? Hoje a indústria do cinema foi superada pelo game, por exemplo. Você hoje tem a indústria do game é mais importante do que a do cinema. Ganha mais também. Ganha muito mais. Então, é muito sintomático isso, né? Então eu tava bem chateado, assim, e nem era meu filme, né? Mas eu tava bem chateado com isso, porque é um amor que a gente tem por essa arte, e ver isso acontecer é triste. E aí quando a gente chega lá no Piauí e exibe o filme, depois de filmes maravilhosos que estavam sendo exibidos e tal, e foi tão legal porque a plateia reagia durante o filme, né? Isso é uma coisa que a gente vem do teatro, né? No teatro é gostoso porque você está ouvindo a reação da plateia. A plateia reage, dá risada, respira, né? Vai reagindo ali, e isso acaba sendo uma dopamina ali pro ator. E no cinema não acontece muito isso. O filme, a gente tá aqui em Campinas, o filme tá passando lá em Santos, a gente não tá vendo o que tá acontecendo lá na sala. E a gente tava lá e foi vendo assim os pontos chaves do roteiro funcionando, assim, as reações, meu Deus. Que da hora. E teve uma hora que na hora do filme eu tava do lado da Carol, né? E ela veio assim pro meu lado e falou, Rafa, o filme é um filme pipoca, cara. A galera não tinha pipoca lá, mas é como se eles estivessem, sabe, comendo, assistindo, conversando, a gente ouvia. Mas por que tá acontecendo isso? É porque ele é fulano, né? É verdade. Então você vê que tava criando um interesse ali na audiência. Pra mim, o filme, ele ganhou a identidade dele naquela noite, né? Vem com uma outra energia agora. E aí nossos agradecimentos, né, à organização desse evento. Que, como eles mesmos dizem, não chamamos de festival, é um encontro mesmo, e eu pude viver isso. Realmente é um encontro com outros realizadores, a possibilidade de encontro com esse público. Então, sensacional. E daí ganhamos 5 cactos de ouro, né? Parabéns, foi muito legal. O legal é eles escolheram o cactus, né? Porque cactus, né, tem essa coisa da resistência lá no sertão, então como uma representatividade do cinema e dos seus realizadores, que precisa de muita resistência e coragem e insanidade
Total. para poder fazer. Bom, agora, a gente falou dos festivais, das premiações, quero perguntar para vocês. A gente está acompanhando, ano passado, Ainda Estou Aqui ganhou um Oscar, né, que já é algo grandioso para o cinema nacional, e esse ano, possivelmente, Agente Secreto vai receber algumas indicações. Qual que é a importância dos cineastas, né, dos diretores, dos realizadores, estarem presentes em grandes premiações? O que vocês acham? Cara, primeiro assim, que momento, né, assim, pro cinema brasileiro. Ao mesmo tempo que eu acabei de falar que o público está diminuindo, parece que está aumentando o interesse pela produção nacional. Mas isso acontece porque está vindo junto qualidade, né? A gente não pode querer também entubar na audiência, tem que assistir filme nacional. Não é, a gente tem que dar bons filmes, boas produções. Aí eles vão vir. Aí a gente vai ter audiência. E no caso do Ainda Estou Aqui, que filme maravilhoso, sensível, tudo com muito cuidado, ali as atuações, a produção, né? Cara, um filme maravilhoso. Entrega, daí, né, esse projeto finaliza com um Oscar que a gente nunca tinha ganhado. É muito grande, né? É muito grande. E até a gente estava conversando, né? Esse ano em Cannes foi o ano do cinema brasileiro. O cinema brasileiro foi homenageado em Cannes. E isso já foi escolhido antes do Oscar, né? Porque o Festival de Cannes já estava planejado. Acho que o Oscar acontece em fevereiro, março, aconteceu, não lembro. Né, ganha o Oscar, o Cannes já estava com o seu andamento. O seu andamento. Não foi por causa do Oscar ali do Brasil. Em Cannes a gente teve esse ano a premiação de melhor diretor e melhor ator no Agente Secreto, né, pro Kleber Mendonça Filho e o Wagner Moura, que também isso é gigante, né? A gente está falando de prêmios, né, em Cannes, é muito grande, né? O Brasil ganhou uma vez a Palma de Ouro pelo Um Pagador de Promessas, né? Filmaço, né? Aliás, tem aqui a sala, né, em Salto, né, que é em homenagem para eles, é muito legal. E a gente, né, tem aí o Brasil ganhando com o Agente Secreto. Então é um momento, cara, é um momento da gente também aproveitar essa onda, mas nunca nos esquecermos da qualidade, né, de se conectar com... Porque, assim, é o que a gente estava falando no tema anterior. A plateia é muito importante. Então, se você não fizer algo que gere interesse... Porque o artista, às vezes, ele vai querer fazer uma coisa muito conceitual, ir para uma linha muito experimental, que tem o seu público, é legal. Mas também você tem que encontrar ali o equilíbrio, né, que você não está fazendo uma coisa para você só, você está querendo atingir um público, né? Qualquer produto é assim. E então a gente tem que encontrar esse momento, que aí sim eu acho que a audiência vai vir para o cinema brasileiro. Eu acho que nos dá visibilidade aí ao mundo, né? Então, a partir, não que não nos vissem, mas a partir disso, os olhares se voltam mais, e então isso também pode resultar em mais oportunidades, parcerias de coproduções internacionais, né? Então, fomentar mais essa nossa indústria, que não é exatamente ainda uma indústria como a hollywoodiana, gostaríamos que fosse, né? E incentivar o público a ver as nossas produções. Mas é isso, tem que ter qualidade. Olha o que acontece, que é interessante, né? Por exemplo, o Brasil ele tem que ser visto também como um lugar para se fazer filmes, não só os brasileiros, trazer para cá as produções de fora, fazer coprodução aqui. Por exemplo, o ano passado teve o Wolverine e Deadpool e Wolverine, né? Se eu não me engano, ele custou alguma coisa de $500 milhões e entrou para a lista dos filmes mais caros de todos os tempos. Só que eles gravaram no Reino Unido. E aí, porque o Reino Unido fez uma política para levar produções para lá, e desses 500 milhões, 500 e pouco, né? $500 milhões, eles receberam de volta mais de 100 milhões, como incentivo fiscal, né, da política que foi feita para levar produções para o Reino Unido. Então, porque filmar em Hollywood é muito caro, é tudo muito caro, muita qualidade também, então qualidade é caro. Então, eles conseguiram levar... Imagine quantas pessoas foram empregadas, né, no Reino Unido, né, lá da Inglaterra, né, para fazer o filme. É lógico, você leva todo um background ali de pessoas lá de Hollywood,
que vai estar lá mesmo. Mas você gera a economia, Circula, né? circula a economia local, turismo, Hotelaria, alimentação. Tudo, né? Conhecimento, né? As pessoas que trabalharam nessa produção lá. E por que não o Brasil? Né? Por que a gente não traz para cá? Tem cenários lindos no Brasil, né? Sim, tem o Afonso Poyá, um diretor do Dois Coelhos. Ele tá filmando em Hollywood também e, se eu não me engano, esqueci o nome. Ele fez um filme com Anthony Hopkins. Esqueci, acho que é Presságios de um Crime, se eu não me engano. E ele tava gravando lá, daí ele viu, assim, no orçamento, que tinham cenas que ele falou, não, isso aqui eu faço no Brasil. E é muito mais barato. Então ele filmou lá o que precisava, sei lá. Vamos supor, ele não ia trazer o Anthony Hopkins pro Brasil naquele momento, tal, mais confortável filmar lá, tá? Mas quando era uma cena ali de passagem, coisas que são importantes. Às vezes um escritório. Exato, uma segunda unidade. Não, leva no Brasil, isso ficou muito mais barato. Então, não precisa ser o filme inteiro aqui, né? Mas você vem e filma escritório, banheiro, um quarto. Vai fazer um quarto em Hollywood e faz aqui em Campinas, né? Exatamente. Né? Então, vai ficar muito mais barato. A gente tem um aeroporto internacional. A Fórmula 1 desce aqui. Desce aqui, exatamente. Né? Fórmula 1 de São Paulo desce aqui. Se eu não me engano, Rock in Rio também desce aqui, desce né? Aqui transporta pra lá. Pô, por que não desce no Rio? Porque eu acho que o nosso aeroporto é bom, né? Então... Bom, agora eu quero ir para uma pergunta difícil para quem é cinéfilo responder, mas eu tenho que fazer essa pergunta. Vocês podem compartilhar conosco o top 5 melhores filmes de todos os tempos, na opinião de vocês? Eu adoro Forrest Gump, Central do Brasil, não tem como não falar. Mas foi um filme que me impactou muito. Como chama? Som da Liberdade? O Som da Liberdade. Muito bonito. Esse filme, quando eu fiquei em catarse, eu chorava convulsivamente, eu fiquei 3 dias muito mal, me fez questionar a humanidade, até a minha, que seres humanos que nós somos. Inclusive, eu fui assistir Manas. Que também é parecido. Exato. E é muito forte, é brasileiro. Não consegui assistir até um pedaço. Quando eu fui sem ler a sinopse, sem saber muito, prestigiando o nosso cinema, né, e quando foi chegando num determinado ponto, eu falei, não é possível, não é por isso. E foi me dando, eu fui voltando naquele lugar do outro filme, e eu falei, não quero voltar naquele lugar. Aí eu passei, vai chegar até lá no final. Daí fui pro final. Eu não consegui. Aí eu fui ler, eu sei do filme mesmo, porque daí eu fui ler pra saber, mas que filmes? Punk. E o ar que a gente respira. Show. Que bacana. E de onde que veio sua paixão pelo cinema? Olha, eu acho que a gente cresceu, né? A minha geração, você não tinha tanta coisa. A gente esperava a sessão da tarde, eu não me lembro como é que chamava, Supercine, Telecine. Sessão da tarde. Eu acho que era ver mundos, assim como a literatura, né? Os filmes possibilitavam a gente viver vidas e histórias, então... E às vezes ver os seus sonhos ali, aí é pensar assim, acho que dá, hein? Bom, o meu interesse, né, surgiu quando eu era criança também. Eu ficava muito dentro de casa e a gente não tinha tantas opções na época, assim, né, de internet, essas coisas. Não existia. Shopping, imagina, nossa. Então, eu ficava muito na televisão, né? E eu assistia os filmes de Sessão da Tarde ali, gostava muito. Mas o que acontecia? Os filmes novos naquele momento passavam muito tarde, né? Pra mim, né? Que era criança ali. Eu acabava não conseguindo assistir. Que eu dormia, né? Não aguentava. E aí, mas eu ficava naquela expectativa o dia inteiro. Hoje vai passar aquele filme. E aquele filme passava o comercial na TV, eu quero ver. Dormia na hora. Então, aí o que acontecia? A minha avó, ela assistia e no dia seguinte ela me contava. Caraca, que né? legal. E aí eu acabava, né? Eu queria saber o que aconteceu. E aí ficava a expectativa de conseguir ver aquele filme depois, né? Porque ela contava, né? Eu quero ver esse filme. Ia ver anos depois, eu ia ver alguns filmes que ela tinha me contado. Então eu falo que alguns dos meus filmes favoritos eu assisti a primeira vez pela minha avó contando. Que da hora. Então foi um pouco assim. De filme favorito, eu acho que eu vou ser muito injusto
E à noite eu vou ficar pensando que falei, nossa, quanto né? filme eu deixei de fora, né? Quando eu era mais novo, eu costumava fazer listas. Mas aí vai aumentando o repertório, assim, de coisas que a gente assiste. E aí eu abri mão. Não dá. É muita coisa boa. E assim como tem muita coisa boa que eu não vi ainda, né? Mas o meu filme favorito é A Lista de Schindler, né? Um filme, pra mim, é um filmaço, um filme de terror, é uma coisa tão assustadora, mas ao mesmo tempo contada com uma beleza, com, né, uma fotografia maravilhosa ali, e é o meu filme favorito. Mas eu gosto muito de O Exorcista, por exemplo. Eu acho O Exorcista, nossa, que filmaço, gente. Que filmaço, assim. Acho que e muita gente acaba, às vezes, deixando de ver por ser um filme do capeta, né? Mas ele é muito bem feito como cinema ali, como narrativa, como interpretação. Eu sou apaixonado também por Psicose. Acho que muito bem feito também. E acho que tem grandes filmes que às vezes as pessoas não assistem por acharem que já viram. Tipo, Cantando na Chuva. Já viu mesmo Cantando na Chuva? Ou você viu a cena da chuva, né? Porque o filme é maravilhoso. Ele é maravilhoso. A cena da chuva é uma das, né, bonitas do filme. Psicose também. Muita gente, você assistiu Psicose? Já assistiu Psicose, né? Assistiu. Além da cena do chuveiro, né? Você assistiu, né? Então, e tem tantos filmes maravilhosos, assim, Dr. Zhivago, Filha de Ryan, Poderoso Chefão, maravilhoso. As pessoas não gostam do 3, eu amo o 3, acho muito legal. Tamo junto, ele não. Eu sei reconhecer que ele é inferior aos outros. Pra mim ele é top. Mas ele fecha, arrepia, porque acho que cinema é isso, é emoção. Então acho que o que o primeiro e o segundo criaram, entendeu? Eles são maravilhosos, poxa, né? Só que eles criaram ali aqueles personagens e a gente poder ver um encerramento daquela história, por mais que seja assim, um pouco menor do que os anteriores, mas é maravilhoso também. Mas para não falar só de filme antigo, eu gosto muito de alguns novos, como Old Boy, né, coreano, do Park Chan-wook, que é um filme muito legal. Aliás, assistam o coreano, não a versão americana, que é muito ruim. Incêndios, do Denis Villeneuve, que assisti recentemente, não tinha assistido, é verdade. É maravilhoso esse filme, como ele constrói a história e tal, eu acho muito legal. Fogo Contra Fogo, né, que eu comentei. Eu amo Drácula, do Bram Stoker, do Coppola, né, que é maravilhoso também. Bom, acho que daí a gente pode vir um programa para falar de filmes. Eu sei qual? E daí que eu fui assistir com você, Interestelar. Interestelar. Eu assisti agora no cinema de novo. Eu não tinha assistido ainda. Caramba, eu levei a Lu quando voltou, né? Meu Deus! E a gente foi assistir na IMAX, na sala IMAX, e, cara, foi uma coisa... Nossa, demais. Pulsava, o filme pulsava, assim. Agora o Rafa, ele falou aí do interesse pelo cinema, mas ele tem uma história, a sua história, já de tempos de escola, que já tinha esse diretor aí dentro, porque... Caraca. Né, o pessoal conta que já lá no colégio ele já tinha um dom. Já sabiam que ele ia se envolver com cinema. Conversa muito boa, mas chegamos aí ao final do nosso bate-papo. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Obrigada. Foi uma conversa incrível. E até a próxima. Sobre o conteúdo do episódio, o Dualidade de Ideias Podcast tem como propósito ouvir, compartilhar e debater diferentes opiniões e pontos de vista sobre os mais variados temas, sempre buscando promover o diálogo e a reflexão. As opiniões e comentários compartilhados pelos convidados representam suas próprias visões e experiências, que podem diferir das dos apresentadores, da produção ou do canal. Caso algum espectador se sinta ofendido, prejudicado ou tenha dúvidas em relação ao que foi dito, pedimos que entre em contato conosco. Estamos abertos ao diálogo e dispostos a avaliar e, se necessário, ajustar o conteúdo, buscando sempre respeito, clareza e responsabilidade na comunicação.